Agora nós vamos falar sobre o meio físico de transmissão que é utilizado para cada rede, né? Então existem diversos meios físicos que a gente pode utilizar, como cabeamento, fibra ótica, o par trançado, inclusive o próprio ar, né? O par trançado ele é muito utilizado para esse tipo de comunicação. O fato desse par ser trançado, o objetivo disso é que a gente diminua a interferência eletromagnética, né? Quanto mais trançado ele for, né, quanto mais apertado for essas voltas, o número de voltas que ele vai ter por metro, maior a taxa de transmissão, porque vai ser menor a interferência e a atenuação que esse cabo vai ter. Quando esse cabo receber um sinal, seria um sinal digital, conforme a distância vai aumentando, vai ocorrendo uma atenuação nesse sinal, de modo que a gente pode perder, por assim dizer, as bordas desses bits e tudo, e a gente perder a comunicação devido a interferências, né, a reflexões no cabo, reflexões eletromagnéticas no cabo, né? Então isso também limita a distância, além também da banda que a gente pode correr nesse cabo. Os cabos do tipo par trançado costumam ser de dois tipos, né? A gente tem o com blindagem e o sem blindagem. O com blindagem é o UTP, que é o... opa, tá ao contrário aqui, gente. Aqui eu vou marcar, depois eu vou modificar. Aqui é o contrário. O UTP é unshielded. Então, o UTP é o sem blindagem. E o shielded é o com linguagem. Shielded Twisted Pair é o com blindagem. E o unshielded Twisted Pair é o sem blindagem. Desse modo, né, eles têm algumas diferenças que a gente pode ver aqui embaixo. O cabo sem blindagem, unshielded, a figura está correta aqui, vocês podem ver, né, que ele não tem a malha externa de proteção, né. Essa malha externa visa a gente tirar interferência do tipo eletromagnética, né. Aqui embaixo, né, o shielded, a gente vê aqui embaixo a parte externa dele, ele é mais volumoso do que o cabo unshielded, né, que tem então uma malha externa, né, que o objetivo é a gente tentar limitar, né, a interferência eletromagnética, que também já está sendo mitigada pelo número de voltas, pelo fato de ele ser um par trançado. A gente tem algumas aplicações, a gente pode pegar várias categorias de cabo, né, que tem a ver com a qualidade do sinal que ele vai passar, né, o tanto de banda que ele aguenta. O Cat1 normalmente ele é utilizado para telefone. O Cat2 não é muito utilizado para internet e tudo, né? Ele tem uma banda por volta de 4 megabits por segundo, né? O Cat3 já é utilizado para internet, ele tem uma banda de mais ou menos 10 megabits por segundo, né? E conforme a gente vai aumentando essa categoria dele, por exemplo, o Cat5 é utilizado para Fast Ethernet, já é um negócio que tem uma banda de até 100 megabits por segundo, né? E para isso a gente utiliza o conector RJ45. E o cabo Ethernet eu acredito que seja de conhecimento de vários de nós aqui, né? Que a gente tem esse tipo de utilização na nossa vida prática mesmo. Além do cabo trançado, o par trançado, a gente tem um outro padrão chamado cabo coaxial, que é o cabo que os condutores eles têm o mesmo centro, né? Então, se a gente for ver nessa primeira figura do canto aqui, né? É como se este e esse aqui tivessem o mesmo centro, eles são isolados um do outro, e eles também são feitos através disso para que a gente tenha uma mitigação da interferência eletromagnética. Normalmente ele tem uma camada plástica de isolação, né? E a malha interna é feita de metal trançado. Ele é mais eficiente na blindagem dele do que os cabos STP, né? O STP é o cabo Shielded Twisted Pair, né? O cabo blindado de par trançado. E ele realmente ele tem uma resistência à interferência superior ao demais, né? O problema é que ele acaba sendo um pouquinho mais grosso do que os demais. E a sua banda, né, é de até alguns gigahertz de comunicação. Muitos deles usam esse tipo de conector, né, o conector BNC, parece aquele conector de osciloscópio. Outro meio de comunicação que agora não vai usar mais um sinal eletromagnético, vai usar a luz, né, vai usar algumas frequências de luz, é a fibra ótica. A fibra ótica ela é uma fibra de vidro finíssima, né, que a gente vai tendo sucessivas reflexões dentro dela para transferência de luz. Se a gente modula essa luz, a gente consegue então transmitir informação através dela. Ela é feita com várias camadas de material dielétrico, né, que sejam capazes de guiar a luz, né, através de refração. A luz
ela não sofre interferência de sinais eletromagnéticos. Então, na verdade, ela é imune, né, à interferência eletromagnética. Isso é ideal para alguns ambientes críticos. E você consegue também fazer transmissões com distâncias muito superiores a cabos coaxiais e pares trançados, né? Quando essa distância fica muito grande, a gente tem repetidores, a gente tem equipamentos que pegam essas informações, dá um ganho nesse sinal, né? E retransmite para que a gente tenha essa troca de informações. Existem links de fibra ótica, né? Até submarinos, né? Conectando os continentes para que haja essa troca de informação. E é necessário, né, dado a distância colossal que existe, que hajam repetidores. Aqui a gente tem algumas características das fibras óticas. Tem dois tipos, basicamente, né? Uma que a gente chama de multimodo e outra que chama de monomodo. A fibra multimodo, a gente tem, na verdade, um ricochete entre as paredes, né? Porque ela é mais grossinha e a luz fica tendo múltiplas recepções ali dentro. A taxa de transmissão dela é menor devido a esses múltiplos, esse ricochete de luz interno dela, e as distâncias que ela pode trabalhar são limitadas, mas só que ela é muito mais fácil de fazer emendas, dado que o material é bem mais grosseiro, né? E o custo da rede é bastante mais baixo, então essas são as vantagens dela. No caso da monomodo, né, as desvantagens dela são as vantagens das outras. Então a velocidade que a gente vai ter de transmissão é bem superior, e o alcance do sinal também vai ser maior. Mas no caso, como a gente pode ver aqui, ela é finíssima, né? Tanto aqui quanto aqui. Ela é finíssima em relação à fibra do tipo multimodo. Então, quando você vai fazer uma emenda e conectores, é bastante mais complicado. E o preço, portanto, desses equipamentos é maior do que na fibra multimodo. Sobre a utilização do meio físico, né, a gente tem alguns padrões de utilização do meio físico. No caso aqui, eu apresento para vocês o simplex, o half duplex e o full duplex. O simplex é o seguinte, né? A gente tem a transmissão em apenas um sentido, como a gente teria se fosse num broadcast de televisão, né? Então o terminal A vai mandar informações para o B, mas o B não manda para o A. Quando a gente tem quando a gente tem necessidade de comunicação bidirecional, no caso, então a gente pode usar os dois sistemas abaixo. O half duplex, que a transmissão ela ocorre nos dois sentidos, mas apenas um por vez. É como se fosse um rádio comunicador, né? Que um fala, depois o outro fala, porque eles estão usando o mesmo meio de comunicação. Se os dois tentarem usar ao mesmo tempo, daria interferência, né? Então o A fala para o B e o B fala para o A. No caso do full duplex, também é possível a comunicação nos dois sentidos, mas agora é possível que seja de maneira simultânea. Como exemplo que a gente pode citar aqui é o celular, né? Eu posso falar com vocês e vocês comigo ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma comunicação aqui bidirecional e agora nós vamos tratar sobre o modelo de comunicação, né, que a gente pode ter nesse tipo de rede. Depois, de como que isso é operacionalizado, né, de acesso ao barramento. No caso do modelo de comunicação mestre-escravo, né, a gente tem um nó na rede, que é o nó mestre, que ele segura os direitos de transmissão daquele barramento, daquela rede. Então, no final das contas, é o seguinte, o nó mestre ele pode aquisitar as informações para o nó escravo. Então, ele faz as perguntas, né? E o nó escravo, que é um periférico, inteligente e tudo, ele vai pegar a saída disso para responder. Então, o nó escravo ele nunca fala diretamente do barramento. Ele só fala se falarem com ele. No caso aqui, a gente tem o quê? Um computador. Normalmente, o mestre é o quê? Um CLP, alguma coisa assim, né? Que vai mandar requisições para os escravos. Os escravos vão fazer. Essas requisições podem ser requisições de dados, né? Ó, passa qual que é a situação da válvula, qual que é a temperatura, né? Ou então pode ser, ó, muda tal configuração, eu quero que você mude o set point da válvula, quero que você abra ela no máximo agora, esse tipo de coisa. Quem coordena isso é o nó mestre. Existem sistemas de dois tipos nesse modelo de comunicação. Sistemas monomestre e sistemas multimestre. No caso do sistema monomestre, só tem um mestre no barramento durante a operação, que é o CLP. E no multimestre, as entradas e saídas podem ser lidas por todos os mestres. Porém, só um mestre pode controlar determinado escravo. Então, nessa rede, o controle de determinados escravos aí só pode ser feito por alguns mestres. Mas a leitura e a aquisição das informações pode ser feito por vários mestres diferentes.
É aquela coisa meio bíblica, né? Tipo, cada um só pode servir a um senhor, né? Uma pessoa não pode servir a dois senhores diferentes, né? Porque senão vai dar uma confusão. Existe outro modelo chamado origem e destino, mas não é um algoritmo não é um modelo de comunicação muito eficiente, né? Porque na verdade, cada vez que a mensagem é enviada, ela é mandada para um destino. E por vezes, então, a gente tem que mandar várias vezes a mesma mensagem porque ela tem tem destinos distintos, né? Então, a sincronização dessa informação é mais difícil, porque cada vez os dados vão chegar em momentos diferentes. Olha aqui, a gente tem dois tipos de informação. Uma informação aqui em laranja saindo do sensor 1, uma informação rosa saindo do CLP1 aqui, marcada como 2, né? Olha quem são os nós que têm interesse nessa mensagem 2. Na mensagem 2, a gente tem o drive 1, o drive 2, o drive 3 e a IHM. Então são 4 nós. Então essa mensagem, a mesma mensagem, teve que ser mandada 4 vezes. Já na informação 1, a gente teve que repeti-la 3 vezes, porque o CLP 1 e 2 e a interface homem-máquina têm interesse nessa mensagem. Olha como é que o uso do barramento foi feito de uma maneira pouco inteligente, por assim dizer, né? Gastamos banda à toa, né? Com esse tipo de comunicação. Agora, no modelo produtor-consumidor é um pouquinho diferente, né? As informações que a gente tem, elas têm um identificador único. Então, no final das contas, vários nós podem produzir um tipo de dado e vários nós podem consumir um tipo de dado. Então, quando a gente manda uma mensagem de barramento, o produtor identifica, dá uma identidade para ela, né, de um tipo de dado, e quando os outros nós na rede leu, o identificador ele falou, essa mensagem é para mim, eu vou consumir. Ou então, essa mensagem não me interessa, eu não vou absorvê-la. Né? Então, no final das contas, em vez de eu mandar a mensagem várias vezes, eu mando ela uma vez. Quem quiser escutar, que a escute. Quem não quiser, que a ignore. Basicamente, é mais ou menos o que acontece ali. Isso cria algumas vantagens em relação ao modelo anterior. Né? A gente tem sincronismo automático, os dados chegam simultaneamente para todo mundo. Né? Determinismo, o tempo de entrega da mensagem vai ser sempre constante, independente do número de nós. Né? Porque eu vou ter que mandar, sei lá, se N nós tem interesse na mensagem, eu vou mandar uma vez só e todo mundo vai absorver. Isso vai economizar a transmissão dos dados, né? Porque agora eu vou ter que mandar isso apenas uma vez e não múltiplas vezes, se múltiplos nós tiverem interesse naquela informação. Olha como ficou mais limpa a nossa figura, né, no modelo produtor-consumidor. Agora, o sensor 1 mandou a sua informação uma vez, o CLP1, 2 e o 3 estavam escutando o barramento, viram que aquela informação era importante para eles e absorveram. E o CLP1 mandou informações para o Drive 1, para o Drive 2, para o Drive 3 e para a IHM, né? E elas resolveram absorver aquela informação. O CLP2 e o sensor 1 ignoraram essa informação. Então, a rede foi usada de uma maneira mais racional. A gente gastou menos banda para ter essa comunicação. Com sincronismo e com determinismo. Então, esse modelo de comunicação é bastante melhor do que o anterior, né? Bom, gente, agora que a gente viu os modelos de comunicação que a gente tem, né? Vamos ver agora quais são os algoritmos de acesso ao barramento, né? Porque no final das contas, um nó tem que ter acesso ao barramento, mas os outros não podem utilizar enquanto esse recurso estiver sendo utilizado. Né? Então existem diversas estratégias. Né? Um deles que a gente vai ver agora é o CSMA-CD, que é o Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Então, na verdade, quem vai usar o barramento, que é de múltiplo acesso, né? Ele vai sentir se é o momento de ele usar o barramento ou não, e depois ele vai evitar que tenha colisão. A colisão é quando dois dispositivos tentam transmitir simultaneamente a mesma informação. Então acaba tendo perda de informação. Se você tem uma detecção de colisão, você pode evitar que você perca essa informação. Né? Então, quando um nó detecta a colisão, ele aborta a transmissão e tenta retransmitir após um tempo randômico. Então já temos um problema aqui. Se o fato desse tempo ser randômico, né, significa que esse algoritmo é um algoritmo que não é um algoritmo determinístico. Ele vai fazer com que a nossa rede tenha um funcionamento probabilístico, né, porque ele vai esperar um tempo randômico para tentar. Como que funciona? Existem vários tipos de algoritmo com essa mesma lógica. Né? Como que funciona basicamente esse algoritmo? Vou dar um zoom aqui para a gente tentar ver esse diagrama. Né? Então, o que a gente faz? No início, a gente tenta detectar se tem alguma coisa no meio.
Você ouve, né, o barramento, vê se alguém está utilizando ele. Tem alguém transmitindo esse barramento? Sim. Então você espera um momento aleatório. Isso aqui você detectou uma colisão, né? Se tem alguém transmitindo alguma coisa, você espera um pouquinho e ouve de novo. Se tem alguém transmitindo, você espera um pouquinho e ouve de novo. Caso não haja ninguém transmitindo, você transmite o primeiro byte enquanto ouve o meio. Porque esses dois podem ter tentado entrar, né, no barramento ao mesmo tempo. Então, se você tem se houve uma colisão, você pode pegar um subalgoritmo de colisão, que existem vários, né, para você evitar essa colisão. Caso não haja colisão, significa que você é dono do barramento, aí você envia toda a transmissão e acabou. Essa é a lógica desse tipo de acesso ao barramento. Existe, por exemplo, um algoritmo para você detectar isso, é chamado NDA, Non-Destructive Bitwise Arbitration. Esse Bitwise Arbitration aqui é usado, por exemplo, na rede CAN, porque na verdade você tem prioridades. Alguns nós são prioritários em relação a outros. Eu peço desculpas ao barulho de roeção aqui, porque eu tenho um roedor em casa. A primeira coisa que os nós vão tentar transferir são a sua prioridade. Então, como eles estão transmitindo ao mesmo tempo sua prioridade, um dispositivo pode perceber que ele não tem rank ali, que ele não tem prioridade em relação ao outro. Então, ele para de transmitir. De modo que a mensagem continua sendo transmitida diretamente pelo nó mais prioritário. Quando ele acaba, então o outro nó que tentou transmitir vai transmitir mensagens menos prioritárias. Então, é assim que isso vai funcionar. Essa mensagem enviada bit a bit, né? A partir do momento que um percebe que ele tem menos prioridade do que o outro, ele para de transmitir o bit que ele está transmitindo. Um outro algoritmo que é muito utilizado, basicamente utilizado em redes do tipo anel, né, é o token passing. O token é como se fosse um marcador, né, uma ficha, e ele fica passando, literalmente, né, pelo barramento. A partir do momento que algum dos dispositivos deseja transmitir, ele captura o token. Quem capturar o token primeiro tem acesso ao barramento. Ele vai transmitir seus dados ao barramento e vai liberar o token. A partir do momento que ele acabar de transmitir sua informação, o token volta a ficar passante pela rede e o próximo dispositivo que pegar o token pode utilizar o barramento para se transmitir. Ele é um algoritmo determinístico. E também evita colisões se tudo estiver funcionando bem, né? Porque afinal de contas você só vai colocar informação no barramento se você tiver acesso ao token. Se você não tiver com o token em seu poder, né, um host não tiver com o token em seu poder, ele não vai transmitir. Então ele evita colisões através dessa estratégia. Um outro algoritmo que talvez seja o mais simples de todos é o chamado de varredura, né? Então na verdade eles ficam olhando nó por nó, um por um, fazendo a varredura deles, né? Que também é conhecido como polling. O gerenciador da rede, né, que poderia ser, por exemplo, um mestre, né, requisita a cada nó se eles querem ou não utilizar o barramento. Se ele não for, se não tem nenhuma informação para enviar, ele vai enviar um frame, né, ou um quadro de status para mostrar que ele está vivo, né, e continua, a varredura continua. Ao término do último nó, né, quando você leu todos os nós, você vai começar a ler o primeiro novamente. Isso aqui é bastante eficiente para aplicações onde os sinais se alteram lentamente, né, porque você fica um longo período sem gerenciar um nó. Porque você, dependendo de quantos nós você tem, você pode demorar bastante para voltar a gerenciar o outro nó. Se os sinais analógicos, por exemplo, ou de entrada e saída, variam muito devagar, ele é bastante aplicável. Porque pode ser que a gente tenha dado um sinal de entrada, né, apertado um botão, mas não é o momento daquele nó ser gerenciado, né, e o sinal pode ter mudado rapidamente e a gente perdeu aquela informação. Uma das qualidades da varredura é que é um algoritmo de acesso ao barramento determinístico. Então, como a varredura acontece de eu verificar nó por nó, e eu sempre vou gastar o mesmo tempo para verificar nó por nó, então é um algoritmo determinístico. O outro algoritmo que a gente pode citar aqui é a mudança de estado. Nesse modo, um nó vai ficar monitorando seus valores de entrada e saída. Quando tiver uma mudança de estado, a variável ultrapassar um determinado limiar, né, vamos supor que a temperatura baixou de 50 graus no forno, alguma coisa assim, ele vai iniciar uma comunicação e vai começar a transferir os dados através da rede.
tem que ser implementados algoritmos de detecção de erros, né, para recuperar a colisão, porque nesse caso dois podem entrar na rede ao mesmo tempo para tentar transferir suas informações. Nesse tipo de mudança de estados, é comum que a gente tenha uma transmissão periódica de um heartbeat. O heartbeat, na verdade, é o quê? É um sinal que ele manda periodicamente falando, eu estou vivo, como se fosse uma batida de coração mesmo, né? Ele fica o tempo todo avisando que, se ele não tem nada para falar, ele fala, eu estou caladinho aqui, mas eu estou vivo. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Que é, por exemplo, o mestre Canopen mandando a informação. Então, o mestre Canopen, ele é um consumidor. Olha só o que a gente tem aqui, né? A gente tem um algoritmo de acesso junto com um modelo de comunicação. O algoritmo de acesso é mudança de estado e o modelo de comunicação é consumidor-produtor. Então, o mestre Canopen é bastante interessado nessa mensagem heartbeat dos equipamentos que ele é mestre, né? Então, ele vai mandar essa mensagem e o mestre Canopen, vai receber essa informação e saber que esse dispositivo está vivo. Então, caso a comunicação seja perdida, ou caso o equipamento venha apresentar algum tipo de falha, né? Não foi a comunicação que se perdeu, foi o equipamento que parou de funcionar de maneira correta, dá um erro de timeout. Significa, eu estou esperando o coração do bichinho bater, né? Estou esperando a mensagem, mas ele não responde. Então, isso também facilita a detecção de alguma falha na rede. O outro algoritmo de acesso que a gente pode ter é o CTDMA, que é o Concurrent Time Domain Multiple Access. Que, na verdade, o que é isso? A gente vai fatiar o tempo, né? O algoritmo ele fatia o tempo e regula quem que faz o que, né? Então, a gente vai fatiar o tempo, a gente consegue controlar o tempo através desse NUT aqui, o Network Update Time, e o tamanho do intervalo que a gente vai ter. Já que a gente tem uma rede que tem um tamanho determinado, né? A gente tem um tempo determinado aqui, repetitivo, essa rede é determinística. Então, acontece o seguinte, nesse tempo, ele pode ser dividido em 3 pedacinhos aqui, né? A gente tem os Schedule Service, que são serviços que são realmente prioritários, que eles estão agendados. Tem os Unscheduled Service, que são serviços que são não prioritários, por exemplo, configurações, warnings, algumas coisas assim, né? E também tem um tempo de guarda, né? Esse tempo fica ali disponível para garantir que a gente consiga, se alguma das mensagens anteriores aqui ocupar um pouquinho mais de tempo do que deveriam, né? Porque eu tive que mandar, sei lá, alguns serviços sem agendamento a mais do que eu precisava, que eu não vou usar um intervalo maior do que o Network Update Time, garantindo então que essa rede seja determinística e tenha boa repetibilidade. A gente tem alguns equipamentos que são utilizados em redes industriais aqui para tornar o serviço possível, né? Alguns deles são repetidores, porque vamos supor que o sinal que a gente esteja trabalhando, né, seja um sinal elétrico, fibra ótica ou Wi-Fi, alguma coisa do tipo, não tenha alcance suficiente para pegar o ambiente que eu estou automatizando todo. Então a gente vai usar esses dispositivos para amplificar esses sinais e para mandar para distâncias maiores. E também vai possibilitar a gente conectar um grande número de dispositivos na rede, né, aumentando a capacidade dela. A gente pode também usar isso aqui para adaptar diferente padrão, né? Então vamos supor, a gente está trabalhando no mesmo protocolo, mas com diferentes tecnologias, diferentes meios físicos, né? Então eu poderia, por exemplo, conectar parte da rede que está usando cabo coaxial com outra parte que eu estou querendo, por exemplo, ter um alcance superior, que está usando fibra ótica. Então eu poderia fazer esse tipo de conexão. Outros equipamentos que a gente pode ter, isso aqui mais para sistemas do tipo Ethernet, né? São hubs e switches. Talvez você já tenha ouvido falar disso em outras situações. O hub, ele vai pegar todas as informações que a gente tem vários computadorzinhos aqui, né? Vários nós na nossa rede, e ela vai copiar isso para a saída de todas as portas, né? Vai mandar isso para todo mundo. Isso pode dar problemas com colisões, além do que é um uso irracional da banda, né? Você vai mandar a mesma informação para todo mundo. O switch não. O switch já é um pouco mais inteligente e ele só vai mandar a informação para a porta que lhe cabe, né? Eu vou mandar a informação para determinado IP, para determinado direcionamento especificamente.
Então, assim, né, eu posso filtrar e mandar o pacote até para uma LAN, uma local area network, para mandar diretamente aquela informação para quem cabe essa informação. A gente vai aprofundar os estudos de internet mais adiante no curso, mas no finalzinho dele a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Há equipamentos também que são chamados roteadores, né? O roteador, a gente utiliza ele praticamente como um switch na nossa vida prática, né? Mas o que ele faz? Ele roteia o caminho, ele acha rotas entre endereços diferentes, né? Entre redes diferentes. Então ele permite essa conexão de um com o outro. Ele vai pegar as informações, vai unir essas informações de redes diferentes e vai mandar os pacotes para onde eles são de direito, né? Então se eu pegar, a gente tem duas redes diferentes aqui, né? Essa rede aqui e essa rede aqui, além da rede da internet. Se eu quiser mandar uma mensagem dessa rede, desse indivíduo aqui, né, passando pelo switch até o roteador, ele vai encontrar o caminho para chegar até esse indivíduo aqui, para que haja a troca de mensagens. É o roteador que permite, né, que ele vai fazer uma tabela de encaminhamento que permite a gente comunicar redes diferentes, né, e até dentro da própria LAN, como que essa informação vai chegar de maneira mais eficiente de um dispositivo até outro. Alguns equipamentos a gente pode usar ele tanto como switch como roteador, né? Então aqui a gente tem um exemplo do que a gente chama de roteador mesmo, né? A gente tem uma porta WAN, de onde vai ser conectada com a internet ou com outras redes, né? E a porta LAN, LAN de Local Area Network, né? De rede local. A gente pode classificar as redes também quanto a tecnologia de transmissão que ela tem. Por exemplo, essa rede pode ser uma rede ponto a ponto, que conecta duas máquinas individuais. A gente não pode confundir isso aqui com a topologia ponto a ponto. São coisas diferentes, né? Quando a gente usa esse tipo de rede, são transmissões normalmente curtas, né? E essas mensagens podem trafegar por outros nós da rede até chegar ao destino. E tem também a rede unicast, a transmissão ponto a ponto com apenas um transmissor e um receptor. Então isso aqui tem a ver com quantas pessoas estão ouvindo a mensagem que está falando. O unicast é um transmissor e um receptor apenas. Tem redes que a gente pode classificá-la como redes broadcast, né? Na verdade, as máquinas compartilham o mesmo canal. Quando a gente está enviando essas informações, uma envia e é recebida por todos, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma transmissão, feita uma transmissão de televisão, né? Essa máquina que está recebendo o pacote processa para saber se a informação é destinada a ela. Porque na verdade está chegando informação para todo mundo. Ela vê se é para ela e aceita ou não aquela informação. E pode inclusive ter um tipo de comunicação que o pacote é interessado a todo mundo, né? Que a gente fala que está fazendo realmente um broadcasting. Está mandando essa informação para todos que estão dentro daquela rede lá. Então a informação ela pode ser, todo mundo recebe, mas todo mundo vê, cada dispositivo vê se é para ela, ou então pode ser mandada de fato para todo mundo. Se a gente quiser fazer uma transmissão que ocorre num subconjunto de máquinas, né, não para todas as máquinas, a gente chama isso de multicasting, em vez de broadcasting, que é para todo mundo. Broad é como se fosse abrangente, né, e múltiplos. E no caso anterior, uni, de um para um mesmo. Aqui a gente tem um exemplo mais fácil do que está acontecendo aqui, né? O unicast, de fato, um para um. Eu tenho duas máquinas conversando diretamente entre si. Quando eu estou usando o sistema de broadcast, né, a gente tem alguém mandando informação que está mandando para todo mundo essa informação. Inclusive, você está mandando para quem não quer escutar. E quem quer escutar aquela informação é um subscriber, né? Então ele está satisfeito com a informação que está recebendo. O não subscriber vai escutar do mesmo jeito. Pode ser que ele não fique muito feliz, né? No caso, ele está tendo que processar informações que não lhes dizem respeito, né? E no caso do multicast, não, eu mando só para um determinado subgrupo. Agora, no caso, né, o non subscriber aqui embaixo, ele não recebeu e não teve que processar essa informação porque ela não lhe cabia. Existem outros conceitos de classificação da rede de acordo com a distância. O primeiro conceito que a gente pode ter é essa tal dessa PAN. PAN é Personal Area Network, que na verdade são alcances pequenos, é como se fosse um fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa assim, né? O alcance disso realmente é só o que tem ao redor dela mesmo. É muito utilizado para isso o Bluetooth, que tem um alcance pequeno, né, de cerca de, 10 metros.
Então é uma área bem restrita de atuação. Do mesmo modo, a gente já falou dela hoje, né? Tem a LAN, Local Area Network, que ela funciona dentro de um lugar restrito, por exemplo, dentro de uma residência, de um escritório, de uma fábrica e tal, né? A gente poderia estar usando também uma WLAN, que seria o Wireless LAN, com a rede sem fio, né? O padrão que a gente utiliza mais é o padrão Ethernet, que a gente tem o I3E dele aqui, né? Ele é normatizado através desse I3E 802.3. E também a gente poderia estar usando o padrão de rede sem fio, que é o padrão Wi-Fi, que é normatizado pelo I3E 802.11. Então, esses são padrões que a gente tem, né, de Local Area Network, no caso de usar o Wi-Fi, um WLAN. A gente pode criar dentro de uma mesma LAN um negócio que a gente chama de VLAN. Eles são conectados no mesmo dispositivo, né? Mas a gente pode separar elas dentro do mesmo roteador, né? Dentro do mesmo ambiente, como uma VLAN, que seria o quê? Uma LAN virtual, uma Local Area Network virtual. Então a gente consegue dividir duas redes dentro de uma rede só. Então, na verdade, é o seguinte, vamos supor que a gente tem uma empresa. A parte de engenharia, que tem dados sigilosos, que a gente não quer que isso seja exposto facilmente, a gente pode colocar numa LAN. E a parte de marketing, que também tem dados sigilosos, que a gente não quer que o pessoal da engenharia tenha acesso, ou que não é importante para eles, né? Tem uma outra LAN. Essas aqui, elas não são... essas redes não se enxergam. Na verdade, isso torna, inclusive, o uso do barramento bastante mais eficiente, né? Porque os pacotes que estão saindo da VLAN 1, eles não interferem na VLAN com a ID 2. Então isso, na verdade, pode tornar, inclusive, o acesso da LAN mais rápido, né? Porque você não tem que ficar mais processando coisas que não lhe dizem respeito. Aumentando um pouquinho, né? A gente começou com espaço pessoal, agora dentro de um ambiente, agora a gente tem essa Metropolitan Area Network. É como se fosse uma rede dessa, né? Uma rede que abrange uma cidade, né? Então, por exemplo, a gente pode citar uma rede de TV a cabo, sei lá, fibra ótica e tal, né? Que ela está recebendo as informações aqui na antena, vai passando essas informações através dessas junctions boxes aqui, e cada uma dessas casas, através desse barramento, vai receber aquela informação. Então, é de uma área do tamanho de uma cidade, uma coisa maior e tudo, né? A gente também poderia, em vez de falar só sobre a rede de TV a cabo, isso também poderia ser usado como uma rede Wi-Fi, né? Feita essa rede WiMAX aqui. E além disso ainda tem uma mais abrangente, que seria Wide Area Network, seria tipo de área bastante aberta, né? Que ela pode pegar inclusive um continente ou um país bastante grande. Aqui no exemplo a gente está usando uma rede que está conectando a Austrália, né? Tem um canguruzinho aqui, ó, que bonitinho. E o roteador de cada uma dessas redes está conectando elas, né? Tornando essa área de abrangência dela uma WAN, Wide Area Network. Então a gente pode interconectar escritórios de uma mesma empresa, mas que são em países diferentes até, né? Então aqui a gente tem várias cidadezinhas que tem escritórios, né? Cidadezinhas, né? Tipo, pequenininha, feito Brisbane, Melbourne, muito pequena. Essa aqui eu não conheço não. E isso tudo faz parte de uma mesma rede de comunicação. Bom, gente, hoje então a gente falou sobre vários tópicos importantes de redes industriais aqui. A gente falou sobre meios físicos, sobre protocolos de acesso ao barramento, sobre modelos de comunicação e algumas definições de redes aqui. E também como que a gente pode escolher uma rede, né? Tipo, dadas as suas características. A gente citou várias características que são importantes na escolha de uma rede. A quantidade de dados que a gente coloca, qual que é o tipo de meio físico que a gente usa. Então, isso vai permitir que a gente agora comece a estudar o comportamento de cada uma das redes, né? Para a gente ver como que elas são aplicáveis ou não a determinados problemas. Eu peço desculpas pelos barulhos adicionais que tenho aqui na aula, né? Mas eu acho que isso vai ser útil para vocês. Muito obrigado por assistirem isso no futuro. Então, já estou agradecendo previamente.